Bíblia completa em um ano, 16º dia. Gênesis 48. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: Seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: O Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: Eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim, como meus próprios filhos, seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Ruben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã-Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei-a ali mesmo junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: Quem são estes? José respondeu: Estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: Traga-os mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó já estavam enfraquecidos por causa da idade e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: Nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os 2 rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda, colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou José, dizendo: Que o Deus, diante do qual andaram meu avô, Abraão, e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Manassés se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim, Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: O povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim diante de Manassés. Então Jacó disse a José: Morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Gênesis 49. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: Reúnam-se ao meu redor e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Ruben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal.
Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Maldita seja sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó. Eu os dispersarei por todo Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha, e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro à sua videira, seu jumentinho a uma videira seleta, lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá à beira-mar e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, que descansa entre dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará seu povo como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Asser se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de rei. Naftali é uma gazela solta que dá à luz a lindos filhotes. José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude. O Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de seus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz, pela manhã devora seus inimigos, ao entardecer divide o despojo. Estas são as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei e me reunirei a meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna do campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Manre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mãe Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca, e ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Gênesis 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordem aos médicos que o serviam para que embalsamassem o corpo de seu pai, e Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamamento levou os 40 dias habituais, e os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: por gentileza, peço que falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai.
Depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse: Vai, sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gozém. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à eira de Atade, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar, que fica próximo ao Jordão, para Abel-Misraim, pois disseram: Este é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Levaram o corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, perto de Manre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, como sepultura permanente. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que havia acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: Agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José: Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Senhor de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse aos seus irmãos: Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Bíblia completa em um ano, final do 16º dia.